Uou, que diabos foi isso? Fala aí, gamer das antigas, vamos para o sexto episódio da primeira temporada, né? Segundo jogo do Nintendinho. E o que diabos foi essa abertura do Tico e Teco? Bom, nós vamos falar de Tico e Teco, os defensores da lei, para o Nintendinho, né? E eu quis passar essa abertura diferenciada, né? Porque o jogo em si não foi nostálgico pra mim. Eu escolhi ele porque o desenho, sim. Como eu falei pra vocês, eu não tive um Nintendinho. Então, pra compensar um pouco, ele não ficar tão de fora comparado aos outros consoles, eu pensei em pegar alguns jogos baseados em outras nostalgias, a partir de outros elos. E ninguém acabou descobrindo qual jogo era. Então, nada de Game Archaeology dessa vez. Fazer o quê? Mas acho até justo. Bom, por isso que eu quis passar a abertura, né, do Tico e Teco, os Defensores da Lei. Nós vamos falar. O nome original é Chip and Dale Rescue Rangers. A tradução ficou um pouco diferente do desenho animado, né? Então vamos tentar não enrolar muito, falar do jogo em si. É um jogo até eufórico, né? Eu acho até os personagens em si mostram a euforia dos desenhos, né? Do Tico e Teco, eram dois personagens bem eufóricos, falavam rapidinho. Eu acho eles até um pouco meio mais incontrolável que o próprio Sonic às vezes. Pois bem, é possível jogar de 2 players, mas em todo caso é possível jogar de 2 players, mas como ninguém teve nostalgia desse jogo, não vamos falar nada disso. Ok, basicamente a história do joguinho começa assim. Vamos primeiro falar do desenho em si. Opa, eu vou só baixar um pouco o som. Vamos falar um pouco da história em si. O que era? Bom, todo mundo conhece o Tico e Teco, dois personagens da Disney. Mas o detalhe é que esse desenho é o reflexo de muitos desenhos que teve na década de 80 e 90. Que pegava personagens clássicos, né? Seja de filmes recentes ou personagens antigos, né? E botava eles em outro contexto. Aqui no caso, Tico e Teco já não são tão parecidos quanto os antigos. São até parecidos fisicamente, né? Mas... São até parecidos como... fisicamente, mas a personalidade já muda. Porque antes os dois eram bem idênticos. Não tinha muito o que mudar. Eram dois esquilos felizes, né? Que não esquilos qualquer, né? São aqueles esquilos menores. O famoso chipmunk, né? Só que eles têm personalidades distintas no desenho animado e na história. No caso aqui eu tô jogando com o Tico, que é o Chip. Quando nós pegamos essa mosquinha a gente fica invencível. Bom, aí eu vou falando um pouquinho mais do desenho, porque o jogo em si não é tão nostálgico assim pra mim, né? Eu, na verdade, até alguns meses eu nem sabia que existia esse jogo. Aí no caso eles e seus dois amigos, né, que são dois ratos, eles são os defensores da lei, né? Eles vivem de ajudar pequenos casos que a polícia não costuma dar muita atenção. Por exemplo, um mascote, né, sequestrado, pirata sujando o rio, uma coisa ou outra assim. Take that. Pois bem, o detalhe é que o Tico já, falando que os dois têm a personalidade mais distinta, né, nesse desenho mais recente, o Tico já banca mais o líder da galera, né, e o Teco já costuma ser o bobão que tá mais pra atrapalhar, o descuidado. Mas antes disso eles não tinham uma personalidade praticamente idêntica nos desenhos antigos. Bom, vamos falar um pouco do jogo. O controle do Nintendinho, como vocês sabem, consistia de um direcional e de A e B. O botão B serve para você, mais um botão de ação, normalmente para você carregar objetos. Vocês já estão vendo a dinâmica do jogo, você tem que ir andando reto e tudo mais, e tacar esses objetos nos inimigos que aparecer. Esse queijo serve para trazer o Monte Rei, que é um dos ratos que ajuda eles, né? Primeiro chefe. E você pode jogar o item tanto para frente quanto para cima. Vamos enfrentar esse pequeno chefe. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo eu achei ele meio confuso, porque não tem nenhum tutorial nem nada. Ele não é complexo, mas eu mesmo não achava que o jogo era tão feliz que não era possível jogar item pra cima. O que podia mais te ajudar era aqueles panfletos que vinham junto com o jogo, né? Pequeno bônus. Nós temos que pegar essas florzinhas, tinha uma vida ali em cima. Aquelas florzinhas que você pegar 100 delas te dá uma vida. Daí o Fat Cat, que é um dos vilões, né, do Tico e Teco,
ele fala que essa missão que eles estavam de resgatar um gatinho era só uma isca. E ele sequestra a Gadget, que é a outra ratinha que ajuda eles. E ela é uma das personagens mais interessantes, porque ela de pura sucata, ela inventava de tudo. Isso era interessante. Aquele próprio avião que vocês viram na abertura, ele me marcou muito no desenho animado. Eles usaram um balão aleatório, uma garrafa de água. Gadget é interessante. O bom é que você pode fazer um caminho mais curto ou mais longo. Não vejo sentido por que de fazer um mais longo. Opa! E você pode fazer isso também. Para se defender, você se esconde dentro do objeto que você está usando. Agora o detalhe é que se o inimigo encosta nele, ele sai voando simplesmente. Por isso que é muito interessante andar com uma porquinha, que nem essa que eu tô carregando aqui. Pois ela não sai voando quando você usa ela de defesa. Ela fica até perto. Opa! Ratinho aleatório. Esses são meio chatos, eles atiram uma espécie de um ácido. Então, basicamente o objetivo do jogo é esse. Você vai andando nas fases e nós temos que salvar a Gadget. Depois disso nós temos que vencer o Fat Cat. E ela sempre vai te dando dica de como ultrapassar as fases. Aí às vezes a pessoa tem que ir nas outras fases, principalmente na primeira vez pra jogar, porque não sabe como continuar. E aí você tem que ouvir as dicas que a Gadget passa pra você. Vocês vão ver assim que eu passar essa fase. Pra fechar essas torneiras, só pular em cima, né? Bom, jogabilidade. Controle você anda, o botão A você pula, o botão B você carrega as coisas, né? Se você aperta pra baixo enquanto carrega o item, você dá essa agachadinha aqui, como defesa. E se você apertar B de novo, você atira. Se você apertar B pra cima, você segura pra cima e apertar B de novo, você atira o item pra cima. Agora o interessante da maçã... Ai. Bom, você não pode se defender com ela, né? Opa! Agora o interessante da maçã é porque ela pode matar vários inimigos ao mesmo tempo. E isso pode ser útil, dependendo da ocasião. Mas essas primeiras fases são bem tranquilas, então temos que esquentar. Essa noz que fica piscando. Essa noz que fica piscando, ela recupera toda a vida. Opa. Agora uma noz mais de boa. Isso aqui aumenta a sua força. Aí, porque dependendo do inimigo você tem que atirar 2 itens nele. Agora se você pega um item desse, você fica mais forte. Eu acho que se você morre, você perde esse item. Então vou tentar manter ele até o final. Mas é bem provável que eu morro pelo menos uma vez. Eu não sou muito bom nesse jogo não. Por mais simples que ele seja. Às vezes o Tico e o Teco pode ser meio incontrolável. Esse chefe é um dos mais chatos. Se ele voar abaixo, tem que evitar ele. Opa! Você pode jogar tanto com o Tico quanto com o Teco, não tem diferença nenhuma, né? Só na vestimenta. Mas que bicho chato. Opa! Apanhei de mim mesmo. E ele vai soltando esses alienígenazinhos. E era tão aleatório o desenho animado que tinha muito disso. Tipo, presença de extraterrestres. Era um desenho tipicamente dos anos 80. Haha, vencemos. Vamos para mais um bônus, tentar conseguir uma vida. Tem que levantar as caixas e ver o que tem embaixo. Normalmente essas caixas mais escuras pode esconder um prêmio melhor. Uma vida. Aí, como vocês veem, a Gadget dá uma diquinha. E eu vou acabar falando mais do desenho porque o jogo em si não foi nostálgico assim pra mim. Por isso que eu tive escolha. Mas não se preocupa, viu, galera? Com certeza eu vou falar de jogos do Nintendo, né? Que são mais clássicos e foram clássicos pra mim, como foi pra muita gente. É só treinando um pouco mais pro canal, né? Antes de falar dos grandes clássicos, né? Por isso que eu escolhi falar desse jogo primeiro. Agora estamos numa espécie de loja de brinquedos. Bom, o Tico ele era bem do tipo nervosinho, não tinha paciência com as brincadeiras do Teco. O Teco era digamos que o Teco assume mais a natureza original deles. Tipo, um esquilinho feliz, que gosta de brincar e tal, todo arteiro. Enquanto o Tico já banca o mais responsável, mas ele é mais justiceiro mesmo. A Gadget digamos que é a figura feminina, né, do desenho animado. E os dois têm uma queda por ela, tanto que é um dos motivos que eles mais brigam é por conta da Gadget. Mas ela nunca acabou ficando com nenhum dos dois, ficou só na expectativa mesmo. Agora aquele que nós vimos lá atrás, aquele ratão, o Monte Rei, opa! Ele é, digamos que a figura mais de força, é a força física da turma, né? Mas ele era bem curioso porque uma das coisas que eu mais gostava, né, desse personagem, era um dos que eu mais gostava, é que era a paixão dele incontrolável por queijo. Como vocês viram lá atrás, antes de entrar no primeiro chefe que enfrentamos, você precisava abrir uma caixa que tinha queijo dentro.
Ah, esse tipo de inimigo você precisaria dar 2 pancadas nele, mas como eu tô fortinho... Então o Monte Rei, ele é... não acredito. O Monte Rei, ele tinha uma paixão incontrolável por queijo. Às vezes isso era útil, que nem nós mostramos aqui na primeira fase, mas quase na maioria das vezes atrapalhava a missão deles, né? Tipo, eles tinham que ficar quietos, mas o Monte Rei sentia cheiro de queijo e nada segurava ele. Oh, que coelhos chatos. Ah! Tome isso. Oba! Pra recuperar um pouco de vida. Agora nós temos que atirar nesse switch pra poder desativar ele. Ah, bem melhor. Se eu caísse em cima, ia ativar. Agora aqui é inevitável. Yay! É um jogo bem feliz, né? Como eu falei pra vocês. A nostalgia tá mais no desenho animado pra mim. Ó, corra! Às vezes eles podem ser um pouco incontroláveis quando você tá jogando esse jogo. Tico e Teco. Ui! Mas o desenho era bem bacana, mas era aquela coisa bem alucinógena dos anos 80. Ver se não tem mais nenhum item útil aqui. Ah, toma isto. É um jogo bem rápido, acredito que o vídeo pode ficar bem sussa comparado aos anteriores. Oh, se eu não morrer demais, é claro. Não pode falar. Tome isto. Ah, pelo menos eu recuperei um pouco de vida. Tome isto. E é sempre bom você andar com alguma coisa na mão. É a moral desse jogo. Tipo... Se andar de... Ah, esse chefe é um dos mais bobos. Mas essas bolinhas aqui pode ser um problema. Tem que atingir ele só quando ele tá com a luz acesa. Ah! Foi até tranquilo. Que beleza. Ok, vamos pro bônus. Ui! Ah, vai. Yeah. Aquela estrelinha, ela vale 10 dessas florzinhas, que equivaleria mais ou menos às moedas do Mario, as argolas do Sonic. Ok. Bom, o contexto é do desenho animado. Eu não sei se vocês lembram desse jogo, desse desenho, né? Do jogo, eu acredito que muito menos, né? Como eu já falei, o Master System foi mais popular que o Nintendinho no Brasil. Mas o desenho animado em si, eu achava ele bem bacana. Tanto eu quanto a minha irmã, nós assistimos mais a versão dele de fita, de VHS. Porque ele também chegou a passar no Cruz, na Globo, né? Tanto no CTBC quanto na Globo também, né? Acho que passou um tempo na Globo, depois ficou com o Cruz. Teve até uma briguinha pelo desenho. Tanto que eu não mostrei a abertura brasileira, né, no começo, porque ela não foi a nostálgica pra mim. Eu deixei a inglesa mesmo, a americana. Opa, uma vida. Vê? Você completa todas... Esse número de florzinhas. Dá uma vida. Opa! Ok. Tô sentindo que eu tô meio fraco pra atirar neles. Essas primeiras fases são bem bobinhas, é só a partir... Nós temos que chegar... aqui já é um pouco mais tenso. Aí aqui é até interessante não pegar essas caixas, porque quando sumir o cenário, não tem nada pra onde você pisar. Então é bom você andar com uma caixa na mão e não destruir as outras. Opa! Eu deveria ter pulado antes, é uma questão de timing, do tempo mesmo, pra você pular no lugar. Acho que é até mais rápido assim, pronto. Eu vou acabar caindo aqui. Mas como tem essa caixinha flutuante, feliz. Meu Deus do céu. Que bandeira. Acho que é até mais rápido esperar um pouco. Isso. Agora tá pegando. Ufa. Ainda bem que a gente começou a partir daqui, né? Ok. Nem sempre você vai enfrentar os chefes, é claro, né? Senão fica muito, muito extenso.